Amados irmãos e irmãs, como nós estávamos falando no primeiro vídeo, de um grande teólogo e um grande filósofo. O nome deste homem é Agostinho. A igreja tem ele como um santo, um grande santo, um dos maiores filósofos, Santo Agostinho, no quarto século depois de Cristo, filósofo, teólogo e doutor da igreja, um homem de extrema confiança. Ele, como nós mencionamos no primeiro vídeo, teve um sonho da parte de Deus a respeito da Santíssima Trindade, que é um mistério muito complicado, difícil para entender. E ele queria poder explicar melhor, ensinar a respeito desse mistério. Então, Deus lhe deu um sonho. Nós contamos no primeiro vídeo. Ele, através daquele sonho, entendeu que realmente esse mistério de Deus, os mistérios de Deus e o mistério da Santíssima Trindade é muito difícil. Muito difícil. É impossível você compreender completamente. Por isso há tantas divisões de ideias, pensamento, interpretação, divisões, confusão, perturbação, e no mundo inteiro, em diversas igrejas, no meio do povo, às vezes numa mesma denominação, ou entre os católicos mesmos, há dúvidas e pensamentos, interpretações erradas e diferentes a respeito da Santíssima Trindade. E nós estamos aqui para esclarecer melhor, descomplicar o que tanta gente complica, para que você tenha paz e tenha unidade, harmonia. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Harmonia completa, perfeita, paz, concordância entre os irmãos na fé. Estão brigando, estão se dividindo, discutindo. Por quê? Porque ainda são crianças na fé. Muitos, e a maioria, até daqueles que são autoridades nas igrejas ou na igreja, não têm maturidade, não chegaram à maturidade na fé. São crianças na fé ainda, são carnais. Há ciumeiras, há inveja, há briga, contendas, orgulho. Não que não sejam de Deus, sim, são de Deus. Muitos são de Deus, que pregam a palavra com sinceridade, ouvem a palavra com respeito e amor, procuram viver a palavra, mas não cresceram espiritualmente. Como o apóstolo Paulo falava aos Coríntios, na primeira carta. Um diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro, outro diz, eu sou de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz a eles, acaso Jesus Cristo está dividido? Não é porque vocês ainda são tão carnais que estão tendo contendas, ciumeiras e divisões entre vocês? Veja que já havia essa divisão. Por quê? Porque eles não estavam ainda maduros na fé. Então Jesus está dividido. Quem sou eu, Apolo? Quem é Apolo? Quem sou eu, Paulo? Quem é Pedro? Somos mais do que Jesus Cristo? Não. E essa divisão muito mais existe hoje, porque a igreja tem crescido muito no mundo inteiro. Então, nós estamos aqui para descomplicar e eliminar essa perturbação, confusão que existe na cabeça de muita gente. Tem muitos que nem vão à igreja. Sim, nem vão à igreja mais. Abandonaram, deixaram de seguir. Rezam em casa, oram em casa. Irmãos e irmãs, nós vamos tomar como base, número 1 do nosso ensinamento, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5. Paulo, o apóstolo Paulo diz, versículo 5, capítulo 2. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus
e os homens. Ele é Jesus Cristo, homem. Você prestou atenção? Jesus Cristo, homem. Aqui ele não disse Jesus Cristo, Deus. Ele não disse Jesus Cristo, Deus Pai. De jeito nenhum. Ele disse Jesus Cristo, homem. Que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, o homem. Então, aqui já existe uma diferença. Uma diferença. E isso pode complicar na cabeça de muita gente com outros textos que nós vamos ler aqui e vamos esclarecer melhor para você. Então, preste bem atenção. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele não é o Pai. Ele não é o Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você está entendendo? Jesus Cristo, ele tem um corpo humano. Esse corpo humano, ele entregou em sacrifício para reconciliar o mundo, as pessoas que creram nele e se converteram e se arrependeram. E ainda hoje querem se converter, se arrepender, para não serem condenadas, por não terem a fé, por não viverem uma vida de santidade. Então, aqui ele diz que existe um mediador, um único. E esse mediador não é o Pai, é o Filho de Deus. Ele se entregou, deu a sua vida, mas ressuscitou e foi habitar, sentar-se à direita de Deus, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme diz a carta aos Hebreus. Então, Jesus Cristo, homem. Aqui ele está falando dessa diferença. Deus, ele tem carne. Deus é um ser humano? Nunca foi. Deus Pai nunca foi um ser humano. Ele não é carne. Deus é espírito. Mas ele tem um corpo espiritual. Deus Pai, e apesar de ser espírito, ele tem um corpo espiritual. Ele não disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele tem um corpo espiritual. Agora, a existência de Deus, como ele surgiu, como apareceu, como fez todas as coisas, é um mistério que nem os anjos, nem a hierarquia da mais alta glória dos anjos, da corte celeste, dos 24 anciãos, os querubins, 4 querubins que estão em volta do trono de Deus. E esses 24 anciãos e miríades de milhares de anjos, nem eles não sabem todo o mistério perfeito, amplo, profundo, infinito da parte de Deus. Vocês estão entendendo? Quanto mais nós conhecer como Deus surgiu, como apareceu, como foram feitas todas as coisas, como que será? Deus tem pai, tem avô, bisavô? Não tem. Então, é um grande mistério, meus irmãos. Nós vamos agora para o terceiro vídeo, a fim de continuar esta pregação, este ensinamento desse assunto tão importante sobre esse mistério de Deus, a Santíssima Trindade.